Oi, oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião de estágio. Hoje nós iremos falar a respeito do segundo grupo de atividades da nossa disciplina de estágio supervisionado. Na semana passada, para quem não pôde participar, ou para aqueles que ainda vão realizar o primeiro grupo de atividades, né, a reunião, assim como eu estou gravando a de hoje, né, ela está postada lá no encontro 3 da nossa disciplina de estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática no AVA. Está aqui, reunião ao vivo, grupo de atividades 1. Esse grupo de atividades, ao assistir essa gravação, tem toda a explicação referente ao que deve ser feito e aqui é a forma de envio dessa atividade, né? Para o meu e-mail. O prazo de envio é até o dia 2 de abril. Você deve discriminar, por favor, no assunto do e-mail, atividade 1, estágio de manipulação. Hoje, nós vamos para o segundo grupo de atividades, que eu vou postar a gravação assim que for finalizada no encontro 4. Aí vocês assistam o que está sendo pedido, o que está sendo requerido na atividade. A dinâmica, né, de envio é a mesma, é para o mesmo e-mail, só vai mudar a data de entrega, o prazo final para o envio, que vai ser dia 16 de abril, tá? Mas a gente vai discutir direitinho melhor a respeito disso. E na semana que vem, eu vou postar aqui no Encontro 5, né? Depois que tivermos a nossa reunião de estágio, o terceiro e último grupo de atividades, tá? Serão 3 grupos de atividades. Hoje a gente vai trabalhar com o segundo grupo. No primeiro grupo de atividades, a gente trabalhou com a dispensação de medicamentos homeopáticos, né? E hoje a gente vai trabalhar com o preparo de medicamentos alopáticos, né? Uma vez que o nosso estágio ele envolve a manipulação tanto de medicamentos alopáticos quanto homeopáticos. E no terceiro grupo de atividades, na semana que vem, a gente volta a falar do preparo de um medicamento homeopático, tá certo? Bom, pessoal, a farmácia de manipulação, a manipulação ela oferece, né, uma grande importância no preparo e na elaboração de medicamentos que favorecem a adesão do paciente, uma vez que a farmácia de manipulação ela pode trabalhar com as chamadas formulações magistrais. As formulações magistrais são aquelas prescrições individualizadas. Numa farmácia com manipulação, a gente consegue, a partir de uma prescrição, né, atender às necessidades em específico para o tratamento de um paciente. É uma prescrição individualizada. A indústria farmacêutica, ela disponibiliza fármacos ou combinações, associações de fármacos que tenham dosagens terapêuticas, a composição daquele medicamento, na dosagem terapêutica mais usual para tratar a população. Por vezes, quando você precisa de uma adaptação nessa dosagem do medicamento, ou quando você necessita de uma combinação de fármacos ou princípios ativos que a indústria não disponibiliza, você pode tornar mais prático e, inclusive, melhorar a adesão do paciente àquela medicação quando ela é prescrita na forma de uma formulação magistral. Porque na formulação magistral você consegue manipular, elaborar e preparar um medicamento, inclusive na quantidade adequada para o tratamento, sem que haja sobras, né? E que fiquem restos, né? De alguma suspensão ou de alguma cartela, de algum blister de um comprimido e que vai levando aquele acúmulo, né, de medicamentos que por vezes podem vencer nessas farmacinhas caseiras. A indústria farmacêutica é inviável devido ao uso do maquinário, energia, do ponto de vista do custo mesmo, produzir lotes em pequenas escalas, com dosagens variadas. Então, a indústria precisa trabalhar com escala industrial, com a liberação de lotes, né, em grande escala,
com padronização da composição daquele medicamento, da dosagem, da forma farmacêutica, né? Na farmácia magistral, não. A gente pode manipular, por exemplo, 6 cápsulas de determinado princípio ativo e ele ser o que é dispensado, né? A gente só não consegue em farmácia com manipulação, não há máquina de compressão, não há dispensação da forma farmacêutica comprimido na farmácia de manipulação. A gente tem que lançar mão, basicamente, de uma cápsula, né? Por vezes, até mesmo o medicamento, ele dispõe de um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico, de um excipiente ao qual o paciente seja hipersensível. Ele tem alergia àquele corante, por exemplo, né? É muito comum a amarelo de tartrazina. E na manipulação, a gente pode adaptar, fazer algumas modificações em relação à formulação que é disponibilizada, né, pela indústria. Ou até mesmo, como eu disse, com composições, né, de fármacos que não é disponibilizado numa única formulação pela indústria, né? Há um tempo, tem uma área da farmácia chamada de farmacogenômica, né? O estudo dos genes que são responsáveis pela expressão de proteínas em membranas de células e de tecidos que atuam como receptores como alvo, né? Para o mecanismo de ação de fármacos, de princípios ativos. E assim como nós temos diferenças em relação a uma série de características do corpo, né? Cor dos cabelos, cor da pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo, essas variações genéticas, elas também se refletem nos receptores de membranas de tecidos sobre os quais os fármacos ou princípios ativos atuam. Por isso é que, para determinado paciente, né, um determinado fármaco ou princípio ativo vai ter um efeito e para outro aquele efeito não vai ser idêntico, ou por vezes ele pode ter efeitos colaterais ou até mesmo efeitos adversos que o uso por um outro paciente não apresenta. E devido a essas alterações, essas modificações, essa variabilidade genética em proteínas que atuam como receptores para os fármacos, que é o que a gente chama de farmacogenômica, né? Porque o mecanismo de ação de medicamentos alopáticos é explicado por ligação a receptores. E esses receptores, eles não são idênticos entre todos os indivíduos, devido às alterações, mutações, né, que o material genético responsável pela expressão dessas proteínas vai sofrendo, né, na espécie humana ao longo do tempo, né? Então, a importância da farmácia magistral na revolução farmacogenômica que a gente diz é justamente devido a essa possibilidade que nós temos de, na manipulação, elaborar uma prescrição individualizada, né? Direcionada para o tratamento em específico daquele paciente, com dosagem, posologia, forma farmacêutica, composição adequadas e específicas para aquele tratamento naquele momento em questão, né? Tanto é que no rótulo lá da formulação magistral vai, né, para fulano de tal, quer dizer, ela é direcionada, aquela prescrição, para o tratamento daquele paciente. A gente não tem nas embalagens originais de apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponibilizadas pela indústria, a caixinha do medicamento e o direcionamento para um determinado paciente, né? Na manipulação, a gente também trabalha não só com prescrições individualizadas, que seriam as magistrais, a gente trabalha com formas oficinais também, que são as farmacopeicas, são aquelas já descritas em compêndios oficiais, farmacopeias, formulário nacional terapêutico, formulário médico farmacêutico, tá? Bom, pessoal, então, a situação hipotética e a situação problema que vocês devem resolver para essa segunda atividade é a seguinte. Você, ao atuar na farmácia escola, recebeu as encomendas de manipulação de medicamentos. E para iniciar esses preparos, realizou os procedimentos básicos para os cálculos necessários para a manipulação, considerando os fatores de conversão, de correção e de equivalência. Considerando que você será o manipulador dos medicamentos, busque soluções para os pontos apresentados a seguir. Busque pontos propostos para a solução de problemas relacionados à manipulação de medicamentos, né? Então, olha lá, letra A. Como você garantirá a asepsia da bancada, das mãos e dos utensílios de maneira adequada, eficaz, antes que você
inicie a manipulação da prescrição em questão, de acordo com as boas práticas de manipulação, qual seria a forma adequada de separar e pesar as matérias-primas e bases galênicas? Como registrar as informações que permitirão a rastreabilidade dos medicamentos manipulados naquela farmácia-escola ou numa farmácia de manipulação em questão? Para responder a esses 3 primeiros questionamentos, pessoal, vocês vão precisar de uma legislação como suporte, tá? Então, vocês acessem no AVA, na unidade 2, no encontro 5, a resolução que é utilizada, inclusive, como roteiro de inspeção para as farmácias de manipulação, né? Que diz respeito ao regulamento técnico das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais, sejam elas alopáticas ou homeopáticas, tá? Para o uso humano em farmácias, que é a RDC 67 e que foi consolidada pela 87 de 2008. Então, aqui, inclusive, pelo sumário, né? Envolvendo as boas práticas de manipulação em farmácia, vocês vão ter acesso a essas informações que estão sendo requeridas nessas 3 primeiras questões, tá? A asepsia das bancadas, a forma correta de se separar as matérias-primas e bases galênicas, caso já tenha uma base galênica pronta para você incorporar, né? O fármaco, o princípio ativo, a base medicamentosa, e como registrar as informações que permitirão a rastreabilidade do medicamento manipulado, tá? Especificamente em relação à letra C, pessoal, numa farmácia-escola que atenda a comunidade, na farmácia de manipulação, toda vez que chegar uma prescrição, ela necessitará de ser registrada em um sistema, em um software que a farmácia deverá apresentar, criando para aquela prescrição uma ordem de manipulação. E aquela ordem de manipulação cria um número de registro que vai ficar no sistema, né? E ali você vai ter todas as informações necessárias àquela prescrição. A dosagem, a posologia, o nome do paciente, a forma farmacêutica, o volume final ou a quantidade, se for forma farmacêutica, né? Sólida, semissólida ou líquida. Os tipos de adjuvantes que você utilizou, por exemplo, numa cápsula como material de carga e enchimento, né? Se você usou algum agente corretivo, um adjuvante farmacotécnico do tipo corante, flavorizante, ou um saporificante, um edulcorante, né? Isso deve permitir a rastreabilidade no caso de necessidade de uma inspeção sanitária, ou se vier a ter algum problema no tratamento do paciente, você tem ali o respaldo das informações do que foi utilizado para a dispensação daquele paciente em questão. Se trata de uma forma magistral, ou se foi uma fórmula oficial farmacopeica, e se for farmacopeica, de onde, né, que ela foi tirada a referência para a manipulação dela, se foi numa farmacopeia, ou se foi em algum outro compêndio oficial, né, num guia prático da farmácia magistral, ou num manual da farmácia magistral, da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, ou de um formulário terapêutico nacional da farmacopeia, ou do formulário médico farmacêutico, tá? Na letra D, suponha que você, um farmacêutico magistral, tenha recebido uma prescrição solicitando a formulação a seguir. Então, você deve manipular minoxidil a 5%, metilparabeno, álcool em água em quantidade suficiente para dispensar 75 ml, né? Essa aqui, pessoal, é uma formulação muito utilizada e tem sido muito requerida, né, em farmácias com manipulação para o crescimento, né, aumento da densidade de pelos na barba, ou para a diminuição da queda capilar, né, o adelgamento, o afinamento dos cabelos. O minoxidil, ele é um tratamento que vem a auxiliar nessa queda, né? A gente sabe que a alopecia androgenética masculina é um problema genético, né? Em que o homem herda uma enzima chamada de 5-alfa-redutase, e que essa 5-alfa-redutase ela vai converter a testosterona no metabólito mais ativo dela, que é a 5-dihidrotestosterona. E para os indivíduos que têm alopecia androgenética masculina, há receptores no folículo piloso para 5-dihidrotestosterona.
A alopecia androgenética masculina, o que você herda geneticamente, são genes que levam à síntese desses receptores e que se expressam no folículo piloso. E quando a 5-dihidrotestosterona se liga lá, ela causa um adelgamento, um afinamento, né? Um enfraquecimento do cabelo e que, com o tempo, ele cai, né? Ele fica muito pouco tempo naquela fase anágena, catágena, e a maior parte dos fios de cabelo, principalmente na parte superior da cabeça, entra naquela fase telógena, tá? O minoxidil não é só para alopecia androgenética masculina, pode ser também utilizado por mulheres, tá? Porque, na verdade, ele não atua nessa conversão da testosterona, ele é só um vasodilatador, melhorando a oxigenação e a nutrição desse folículo. É apenas um paliativo, tá? Agora, homens, não só o minoxidil vai ser muito pouco para a queda de cabelo, né? No couro cabeludo, vai ser muito pouco efetivo. O ideal é associar com outras terapias sistêmicas, igual o caso da finasterida, da dudasterida, que aí no caso são fármacos sistêmicos e que aí sim irão inibir a 5-alfa-redutase. Então, no caso de alopecia androgenética masculina, o ideal é associar finasterida, dudasterida com o uso do minoxidil, né? Mulheres podem fazer uso do minoxidil, mas se quiser uma terapia sistêmica, aí já tem que partir para um Pantogar da vida, tá? Um Ineov e etc. Tem-se também, tanto para homem quanto para mulher, as intradermoterapia capilar, que são aplicações de injeção com um coquetel de substâncias antioxidantes, vitaminas, minerais, o próprio minoxidil, a própria finasterida, aplicadas topicamente ali próximo ao folículo piloso, né? Então, é o que você tem de alternativo, né? Então, homem, queda muito acentuada, tem caráter genético na família, finasterida, sistêmica, 1 miligrama, uma vez ao dia, uso do minoxidil diariamente, o ideal seria de manhã e à noite, né? E de 6 em 6 meses, pelo menos umas 3 ou 4 sessões dessa intradermoterapia. Saiu disso, a única coisa que vai ajudar é o implante, tá? Lógico que o implante vai ser muito mais efetivo, mas se você não quiser o implante, você tem essas outras alternativas atualmente, tá? O minoxidil, ele não tem boa solubilidade em água, por isso que a gente necessita de utilizar álcool na formulação, né? Que a gente tem um outro componente que eu quero, inclusive é o que vai ser requerido na letra D, que vocês digam qual é a funcionalidade dele na formulação, né? Mas tem água ali também como veículo. Vamos então para as indagações, né, da letra D. Qual a quantidade de insumo farmacêutico ativo você deve utilizar para se preparar 300 ml dessa solução farmacêutica? Então, dentre esses 4 componentes, qual é o princípio ativo? É para ele que você vai ter que fazer o cálculo, tá? Para o preparo de 300 ml. Vamos supor que a água seja o princípio ativo. Não é, né? Tá muito assim. Mas vamos supor que fosse, né? Você teria que fazer uma regrinha de 3 para 300 ml, né? Se o álcool fosse o princípio ativo, 15 ml em 75 ml. Em 300 ml eu teria X, né? Se o meu princípio ativo for o metilparabeno, aí a minha quantidade já está em porcentagem. Aí eu teria que fazer uma regrinha de 3 para 100 em peso-volume, quer dizer, gramas em ml. Então, eu teria 0,1 gramas de metilparabeno para produzir 100 ml da formulação, mas para produzir 300, eu teria X. E se o minoxidil for o princípio ativo, você vai fazer uma regrinha de 3 semelhante ao do metilparabeno, porque aqui ele está em porcentagem, que é a quantidade para 100. Então, eu tenho 5 gramas por cento em 100 ml. Em 300 ml, quanto que eu teria? Então, dentre os 4 componentes, um deles é insumo ativo. Você vai saber, né, pesquisar qual que é o insumo ativo, e para isso você tem que fazer uma regrinha de 3 para achar a quantidade para 300. Qual a quantidade de veículo, o QSP teórico, que significa quantidade suficiente para, então, na verdade, aqui já foi dito que o nosso veículo é a água, você deve utilizar para se preparar 300 ml dessa solução farmacêutica, né? Bom, pessoal, aqui, se fosse para produzir 75 ml, que é a referência da formulação, o que é que você teria que fazer? Você teria que pegar 75
diminuir de 15 e subtrair do que você utilizou de metilparabeno e minoxidil. Você subtrairia de 0,1 e de 5? Não, porque aqui está por cento. E aqui pediu para produzir 75 ml. Então, eu teria que fazer uma regra de 3. 0,1 gramas em 100 em 75 ml, X. Aí eu teria um valor. 5 gramas em 100 em 75 ml, X. Eu teria outro valor. Aí, esse seria o meu QSP, a minha quantidade suficiente para, utilizando ou produzindo 75 ml. Eu ia pegar 75, diminuir de 15, diminuir do valor dessa regrinha de 3 que eu achei para o metilparabeno e diminuir do valor dessa regrinha de 3 que eu utilizei para o minoxidil. E aí você vai fazer isso, mas não para 75, e sim para o quê? Para 300 ml. Só que aí você vai ter que fazer uma regra de 3 para o álcool também. Então, para achar quanto de água você utilizaria para produzir, né, 300 ml dessa formulação, o que você teria que fazer? Uma regra de 3 para o álcool. 15 ml em 75. Em 300 ml, X. Anota o valor aqui. Vamos supor, aqui, W. Outra regrinha de 3 metilparabeno. 0,1 gramas em 100 ml em 300 ml, X. Acharia um outro valor aqui. Vamos supor Y. 5 gramas de minoxidil em 100 ml em 300 X, né? X, mas vamos supor que você acha uma outra incógnita lá. Beleza. Esses valores que você encontrou para essas regras de 3 que eu acabei de falar, você vai pagar 300 e vai subtrair de Y, de W, Y e Z. O valor da regra de 3 que você encontrou, né? Se fosse para produzir 75 ml, pessoal, você iria subtrair o álcool diretamente de 15, não precisaria fazer regra de 3, porque já está pedindo a quantidade que está como referência na formulação. Eu só teria que fazer uma regra de 3 para o metilparabeno e para o minoxidil, porque aqui eles estão em quantidade para 100 e não para 75. Mas como foi pedido para 300, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para o álcool também. Só que a regrinha de 3 para o álcool não vai ser para 100, porque ele não está em porcento. Então, é 15 ml em 75, em 300 ml, X. Aí aqui, 0,1 em 100, em 300, X. 5 em 100, em 300, X. O valor que eu encontrar, eu vou subtrair de 300. É a minha resposta do questionamento 2 da letra D. Número 3. Faça o estudo farmacotécnico dos componentes da formulação, né? Numa formulação, pessoal, você vai ter 3 tipos de componentes. Ou você tem fármaco, princípio ativo, à base medicamentosa, ou você tem, em alguns casos, isso não é sempre, o adjuvante farmacológico ou terapêutico, que não é o fármaco dotado de atividade terapêutica principal na formulação. Então, por vezes, você tem numa formulação vários componentes e só um é princípio ativo, tá? Por exemplo, neosaldina. Neosaldina tem dipirona, cafeína, mucato de isometepteno e os recipientes. A dipirona é o princípio ativo. O mucato de isometepteno é um adjuvante terapêutico farmacológico, vasoconstritor. E a cafeína, um estimulante do sistema nervoso central, uma metilxantina, adjuvante farmacológico. O princípio ativo é quem? A dipirona, tá? Nem todo medicamento, nem toda formulação vai ter adjuvante farmacológico. O que não vai faltar? O fármaco, princípio ativo, a base medicamentosa e o adjuvante farmacotécnico ou farmacêutico, que vai ser os recipientes, os veículos, tá? Por vezes, uma formulação pode não ter o fármaco ou o princípio ativo se for só uma base galênica, tá? A base da pomada, do creme, do gel, por exemplo, uma base do xarope, uma base de suspensão. Mas, se for o medicamento, vai ter o fármaco ou o princípio ativo, tá certo? Então, aqui você vai falar essa funcionalidade para cada um dos componentes. Então, princípio ativo, fármaco, base medicamentosa, com qual ação terapêutica? É um adjuvante farmacológico terapêutico, com qual ação farmacológica? E é um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico, com qual funcionalidade? É um veículo? É um conservante microbiológico? É um agente suspensor? É um espessante? É um edulcorante?
é um umectante, é um emoliente, é um flavorizante, é um saporificante, né? Além de falar se é um adjuvante farmacêutico, qual é a funcionalidade dele. Você vai fazer esse estudo farmacotécnico para os 4 componentes, tá? A dinâmica de entrega dessa atividade é a mesma da atividade 1, tá, pessoal? Fazer a entrega, né? Fazer um envio para o meu e-mail. Você pode digitar em um documento do Word mesmo, com seu nome, tá? Completo, né? Discriminar no assunto do e-mail. Atividade 2, estágio de manipulação. Hoje a nossa reunião, né? 12 de março. Eu vou postar isso no encontro 4 e a data de entrega, dia 16 de abril. O primeiro grupo de atividades que está postado no encontro 3 é dia 2 de abril, tá? Essa atividades 2, que vai estar no encontro 4, a postagem dessa gravação, é a entrega no dia 16 de abril. Discriminem, por favor, no assunto do e-mail, tá? E façam a entrega. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Pode perguntar. Sem nenhuma dúvida? Bom, pessoal, vou finalizar a gravação então e só dar uma palavrinha com vocês a respeito dos encontros presenciais do estágio lá na Farmácia Escola, tá ok? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus.